Para falar mais sobre esse assunto dos custos de produção no Rio Grande do Sul, eu converso agora com, com a Daniele. Seja bem-vinda, Daniele. Qual a razão para a queda nos custos de produção? Bem-vinda ao AgroMais. Muito obrigada, Valteno. Então, a gente teve esse resultado de queda de custos mais uma vez nesse relatório referente a março. Porque a gente já está desde junho do ano passado observando quedas consecutivas no nosso indicador de custo de produção aqui do Rio Grande do Sul. E isso é um reflexo principalmente de uma normalização da movimentação desses custos, né, desse preço, porque a gente teve 2 grandes períodos de alta nos últimos períodos. Então, se a gente olhar lá em 2020, a gente teve uma forte escalada dos custos. O nosso ICP fechou com mais de 80% de inflação no ano, em função da pandemia. A gente teve uma oferta menor em função da produção menor, com a questão da pandemia, do Covid, e também a gente teve o impacto da taxa de câmbio. E depois, agora, mais recentemente, a gente teve o impacto do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que é uma região que exporta, especialmente fertilizantes, e a gente aqui é grandes importadores de fertilizante. Então, o mercado acabou precificando uma possível escassez desse insumo que é tão importante, e a gente teve uma nova subida do ICP. Ou seja, a gente teve 2 pontos de elevação lá em 2020 com a pandemia, depois com o conflito, e agora, desde o ano passado, desde junho do ano passado, os custos começam a se normalizar e vão caindo mês a mês, né? Porque, na realidade, essa escassez, essa possibilidade de escassez de fertilizantes que o mercado acabou gerando e acabou precificando em função do conflito, ele não se tornou realidade. A gente conseguiu e ainda consegue importar em boa quantidade esses produtos. Então, na verdade, é só uma reação que a gente já esperava, que é o mercado se readequando ao fato da gente ter a oferta desses produtos e normalizando aos poucos. E esse mês de março a gente teve também um outro fator que contribuiu para essa queda de custos, que foi a queda do preço do petróleo, que além de ser uma matéria-prima para a produção de fertilizante, também acabou incidindo na queda do custo de frete. É que no agro, às vezes, a alegria de uns é a tristeza de outros, né? A gente está vendo também aí uma queda, não sei se essa semana já começou, se deu algum retorno, mudou alguma tendência, mas o milho e a soja estavam com preços bastante baixos, né, para o produtor. Com certeza, e foi isso também que a gente observou, né, que teve reflexo no nosso IPR, que é o nosso indicador que mede a inflação dos preços recebidos. Então, se de um lado a gente teve o nosso ICP com queda, que são os custos de produção, do outro a gente também viu os preços com queda. E por que isso aconteceu? Nesse caso do nosso relatório que foi divulgado em março, na época, eram principalmente 2 fatores. A gente teve uma queda do preço internacional, em função da expectativa de crise no mercado global, e a gente também teve uma questão de conjuntura interna, que é essa expectativa de safra muito grande aqui no Brasil, né? Por mais que o Rio Grande do Sul esteja sofrendo com mais uma estiagem, o resto do Brasil está produzindo muito bem e deve colher uma safra enorme, e isso está impactando e pressionando os preços para baixo. Então, diante dessa conjuntura, a gente vê impacto principalmente no preço da soja e do milho, que também é uma questão sazonal, porque agora esses grãos eles estão sendo comercializados, né? Chegando o fim da colheita. Essa questão da estiagem eu queria também abordar com você, Daniela. Quais são assim, as regiões do Rio Grande do Sul onde o fenômeno climático é mais intenso, vamos dizer assim? As áreas que a gente observa mais são aquelas áreas, são principalmente milho, que sempre é a cultura que acaba sendo mais prejudicada, assim como a soja também, porque é bem próximo os períodos, e geralmente é a metade norte do Rio Grande do Sul, que é onde concentra a maior parte dessa produção. O que é importante a gente também falar além disso, né? A gente vive um momento muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, porque ao mesmo tempo que a gente tem, de um lado, uma estiagem que acaba fazendo com que o produtor colha uma quantidade menor, do outro lado, a gente tem
um preço pressionado pela expectativa de safra grande no Brasil. Então, o produtor do Rio Grande do Sul ele se vê numa situação bem difícil, porque justamente quando os preços caem é quando ele tem menos produto, menos oferta, né? Menos produto para vender. Mas a gente observa no mercado, e a gente vem, por isso que eu enfatizei que esse relatório ele é referente a março, mas agora a gente já está no final do mês de abril e a gente vai olhando para os números e vai observando que a gente tem alguns fatores que podem mudar para metade do ano, para o segundo semestre do ano, essa realidade do mercado e que pode trazer um alívio para os produtores, principalmente esses aqui do Sul, que estão numa situação mais difícil. E por que eu falo disso? Hoje a gente tem essa conjuntura de queda dos preços em função dessa expectativa de grande safra, mas, por outro lado, se a gente olhar para o mercado global, a gente vê que os Estados Unidos ele está virando uma safra com estoque de passagem muito baixo e que a Argentina está com a sua produção prejudicada. Então, esses Estados Unidos, Brasil e Argentina são os 3 maiores produtores de soja do mundo, sendo o Brasil o maior. Então, por mais que hoje a gente veja essa grande safra pressionando os preços internos para baixo, a gente tem uma expectativa boa no horizonte de longo prazo, porque vai chegar um momento que o Brasil vai ser a única possibilidade de oferta dos grãos, porque os outros grandes produtores eles estão com as suas capacidades de exportação um pouco prejudicadas. Então, mas isso olhando para um horizonte um pouco mais de longo prazo, né, a partir da segunda metade do ano. Todo mundo de olho também no plano safra, né, Daniele? Porque o governo deve anunciar brevemente, então tem que saber se essa oferta de crédito vai ser suficiente para poder dar segurança e garantir ao produtor de que, em caso de risco, né, e a gente está falando aí dessas questões climáticas, então é um ano assim que todo mundo fica muito preocupado, o que vai acontecer, nós estamos vivendo também um cenário de guerra, então tem que ver de que forma que o Ministério da Agricultura qual vai ser o crédito que será anunciado, certamente. Vocês estão de olho, né, também nisso. Com certeza, a gente tem a consciência de que o tamanho que o agro brasileiro tem hoje e a capacidade que o governo tem de financiar, eles não conseguiram crescer na mesma velocidade. O agro ele cresceu de uma forma muito mais rápida, ele precisa de uma quantidade, de um aporte, de um financiamento muito maior do que a capacidade que o governo tem de financiar isso. Então, a gente sabe que existe uma limitação. E é por isso que a gente aqui na Farsul vem trabalhando algumas outras alternativas e viabilizando algumas outras alternativas de financiamento através do mercado privado. Porque, infelizmente, o financiamento público ele acaba atingindo um limite que ele consegue alcançar e isso se provou não ser o suficiente para o que o produtor precisa para financiar suas lavouras com o nível de tecnologia e com o tamanho da produção que a gente tem hoje. O que a gente espera desse novo anúncio é que, principalmente, ele não exista uma grande diferença entre o valor anunciado e, de fato, o valor sacado, como a gente viu já acontecer no passado, né? O valor anunciado ser um valor muito superior ao que realmente tem disponível para retirada para o financiamento nos bancos. Isso acaba bagunçando o mercado, isso acaba criando falsas expectativas. Então, a gente sabe que o governo tem essa limitação, mas que ele possa anunciar o mais próximo do que de fato tem disponível e consiga principalmente oferecer boas condições, principalmente para aqueles produtores que são os pequenos e para as linhas especiais de crédito. Daniele Guimarães, analista de conjuntura da Farsul, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Eu que agradeço, sempre à disposição. Tchau, tchau.